Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E no programa de hoje nós vamos conversar com Francisco Dias. Ele foi deputado federal constituinte e vice-prefeito de Guarulhos. Você quer conhecer melhor essa trajetória? Não saia daí porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Francisco Dias. É muito bom receber o senhor aqui no nosso programa. Gostaria de deixar aí alguma mensagem, abertura? Eu quero agradecer a oportunidade que vocês me dão de me expressar aqui um pouco a respeito da minha vida e da minha cidade. Eu moro aqui desde 1954, então eu tenho um amor por essa cidade muito grande. Inclusive sou cidadão guarulhense, mas vivo hoje aposentado, eu vivo muito na minha casa, com outras atividades completamente fora da política e fora da vida de professor, porque eu me aposentei como professor há muitos anos. Então a minha vida é essa, mas fiquei muito feliz de vocês me convidarem para fazer parte dessa entrevista. E na verdade, em meio aos 50 anos do golpe, esse ano, nós trouxemos ao Ponto de Vista uma série de personalidades falando, sobre a ditadura. E, claro, a gente hoje quer falar sobre democracia, O senhor foi deputado federal constituinte de 1987 a 1988. E faz 25 anos, da Constituição de 1988. A gente queria falar um pouquinho sobre o ambiente desse momento histórico, da Constituinte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O problema é o seguinte, quando eu fui deputado federal de 83 a 86, ao comecinho de 86, depois é que eu fui constituinte. E fiz parte de toda aquela mudança, que eu peguei um final do governo Figueiredo, e depois fiz parte de todas aquelas reuniões preparatórias para se lançar candidato, das diretas já, etc, etc. Eu fiz parte de tudo isso aí. Inclusive nos grandes comícios que houve aqui no Rio, Brasília, em vários lugares, eu estava sempre presente, porque eu fazia parte de um grupo muito forte na época, Franco Montoro, Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique, aquele pessoal todo que eram meus companheiros. Nós fazíamos parte de um grande grupo na luta pela democratização. Chega de ditadura, vamos partir para um novo momento no Brasil. Era essa a nossa ideia. Fiz parte de tudo isso. Momento importante para a nossa história. O senhor lembra de algum dispositivo, de algum artigo da Constituição que o senhor participou da votação, que o senhor tem claro na memória, vivo na sua memória? Olha, eu fiz parte de votações de um bocado de coisa, inclusive da censura. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Inclusive da censura. O meu partido votou em peso pela censura. Na época, eu tinha problema, porque eu sou evangélico, fui pastor há muitos anos e tal. E, como tal, eu tinha certas dúvidas a respeito da abertura total desse tipo de trabalho. Então,
votei com o partido e depois, no plenário da Câmara, eu apresentei um voto de esclarecimento, que está registrado lá. Por que eu tinha restrições à censura? Mas não a censura no modo... Eu tinha no modo geral, que a censura sempre eu fui a favor da abertura da censura. Porque senão, como é que nós íamos viver, por exemplo, numa democracia sem censura, censurando principalmente a imprensa, que eu gosto de chamar a imprensa de primeiro poder. Primeiro poder. Por quê? Agora vai explicar. Porque é a imprensa que descobre todos esses problemas do Brasil. Se não fosse, se a imprensa não estivesse trabalhando seriamente nessa direção. Porque são eles que vão buscar nos lugares mais escondidos possíveis esses problemas todos. Levantam tanto problema. Por exemplo, agora nós estamos vivendo um problema da Petrobras. Quem levantou? Sim, claro. Foi a imprensa. Então, eu chamava a imprensa de primeiro poder, depois dos outros poderes. Então, eu fiz parte da censura, fiz parte da votação de Tancredo Neves, eu fiz parte daquela emenda das diretas já. Agora, conta um pouquinho pra gente. Só um pouquinho. Eu me lembro até que quando faltavam 3 deputados para votar, o Ulisses, que era o presidente, fez sinal, queria falar comigo. Então eu fui à tribuna e ele disse, olha, se prepara porque você vai dar o voto de Minerva. O último voto. O último voto. Acontece que eles não contavam com a presença do Flávio Berrembar e do Francisco Amaral, o Chico Amaral. E eles, quando vai a votação, quando menos esperamos, os 2 chegaram. Aí eu não pude ser o voto de Minerva. Depois o Ulisses ficou, mas que pena, eu queria dar esse presente para você, coisa e tal. Falei, deixa para lá. Interrompeu o senhor naquele momento justamente para falar desse episódio da votação do Tancredo Neves. Conta um pouquinho para a gente como foi isso. A votação do Tancredo Neves, você sabe que eu fiz parte da primeira reunião que o Tancredo Neves fez na sala de Ual Ferraz, que era o vice-presidente da Câmara na época, e é um deputado lá de Maringá, no Paraná. E por amizade ele convidou um grupo de deputados para uma reunião, 15 horas, no gabinete dele. Nós fomos todo mundo, mas não sabíamos qual a razão. Chegando lá, quem estava presente era o Tancredo Neves. Ele era muito simpático, valia a pena estar com ele, porque ele era uma simpatia. Aí ele fez uma exposição e disse assim, olha, eu estou querendo ser candidato a presidente, mas estou numa dificuldade tremenda. Eu precisaria do apoio da Câmara, principalmente, do Senado. O que é que vocês me aconselhariam? Aí uma série de deputados falou com ele e tal. Bom, saímos da sala dispostos a divulgar a candidatura dele. Tanto é que no dia seguinte houve uma reunião na sala da Comissão de Educação. Nós pensávamos que tivesse lá só os convidados, porque nós éramos em 11, convidamos 10 cada um. Chegamos lá, estava lotado. Tinha gente sentada até na escadaria, no corredor, no chão, que era muita gente. E quando o Tancredo entrou, ele entrou junto com o Ulisses Guimarães, nossa, foi uma ovação tremenda. Falei, não preciso mais falar nada, ele já é o candidato. e daí para frente nós fomos para a luta. O que é que nós vamos fazer? Essa reunião grande, né? Aí vamos fazer debate em vários lugares. Começamos com São Paulo, né? Aí na Praça da Sé, que a grande reunião da Praça da Sé foi o início da luta pela eleição direta, que não tínhamos, né? E a dificuldade do Tancredo era que ele precisava ser uma eleição indireta. Ele não podia ir para uma eleição direta porque a ditadura não permitia. Então, o que ele fez? Estudou uma forma de uma eleição indireta, quer dizer, pela Câmara e pelo Senado. E foi aí que começou a coisa. E foi aí que ele conseguiu. Então, eu fiquei com uma pena tremenda, porque quando ele se elegeu, ele promoveu uma reunião lá na sala da Indústrias e Comércio, uma sala grande. E ele estava lá conosco, e nós passamos uma tarde gostosa com ele. E na posse acontecem aqueles problemas todos. O senhor participou de alguma forma do plano de governo do Tancredo Neves? Fiz parte de 5
pontos estratégicos do projeto dele, que nós fizemos pelo PMDB na época, sobre educação, sobre trabalho, sobre energia, sobre o problema do verde. Eu fiz parte de 5 projetos desses. Eu tenho lá em casa. Pena que, se eu soubesse, eu tinha trazido para mostrar para vocês. Fala um pouquinho, então, pelo menos de um desses projetos para a gente conhecer qual que era a proposta. A proposta dele era muito boa. Ele tinha uma proposta principalmente de educação, de saúde e muito preocupado com o problema do Nordeste, por causa da pobreza no Nordeste, todos os problemas. Então, ele tinha muita preocupação com o Nordeste. Quando eu falo Nordeste, ele incluía o norte de Minas, Bahia, etc., porque a parte norte de Minas também vive os mesmos problemas do Nordeste. E ele sempre acentuando nas suas falas que ele precisaria resolver o problema do Nordeste, esse problema dos nossos irmãos, nós chamamos nossos irmãos do Nordeste. E, logicamente, fortalecer a indústria, fortalecer o comércio bilateral Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, Brasil, outros países, né? Eles sempre falavam nisso, que precisava uma abertura maior nesse sentido. Tanto é que o Collor depois, quando se elegeu, pegou o gancho de tudo isso aí, né? E foi ele que promoveu o problema da abertura do comércio internacional. Ele que começou, o Collor, mas o Tancredo já falava sobre isso. Então, o senhor teve essa experiência com o Tancredo Neves. Até que ponto o José Sarney, que veio na sequência, né? Porque o Tancredo Neves faleceu antes de tomar posse, quem tomou posse foi o José Sarney. Até que ponto o Sarney conseguiu atender a esse projeto? Ou você acha que ele modificou o projeto inicial do Tancredo? Como que o senhor avalia? Não, o problema é o seguinte, para nós foi uma surpresa a morte do Tancredo e a ascensão do Sarney a presidente. Eu estava presente no dia, que nós fomos todos para a posse do Tancredo, mas quando chegamos lá, me lembro que eu estava no hotel, ouvindo as notícias, e eu sentei no sofá no meu gabinete e dormi. E lá em Brasília, naquela época, a televisão não funcionava no período da meia-noite às 6. Era só até meia-noite. A televisão ficou ligada, não percebi, lá para as 5 horas da manhã, eu levantei para ir no banheiro, e a televisão estava aquele barulho todo. Enquanto eu fui e voltei, minha mulher gritou e falou assim: o Tancredo morreu. Falei, você está brincando? Aí fomos todos para a televisão, e foi uma surpresa muito grande a morte do Tancredo. Aí fomos para a Câmara, e eles já tinham estudado através de vários intelectuais, juristas, que, primeiramente, o projeto era que o Ulisses assumisse por 30 dias. Ele era o presidente da Câmara. Mas o Ulisses não quis. Ele falou, não, eu prefiro que nós elejamos, nomeemos imediatamente o Sarney, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante 30 dias. Aí foi que ele abriu mão e propôs que o Sarney, que era o vice-presidente eleito também diretamente, né? Indiretamente, mas eleito, que ele assumisse como presidente. Então, nós participamos da posse do Sarney com muita preocupação. Que o Sarney vinha de uma outra área completamente diferente da nossa. O Tancredo era de uma ala centro-esquerda. E o Sarney sempre foi centro-direita. Ele sempre esteve do lado da direita. Então, nós tínhamos um pouco de preocupação com isso. Tivemos muitas reuniões entre deputados ligados à nossa área. Qual a razão, como nós agiríamos se o Tancredo fugisse dos nossos postulados? Que era mais educação, mais saúde, mais transporte, mais uma série de coisas que nós sempre propusemos na Câmara. Inclusive o problema das empresas, não é? de vender-se empresas que nós tínhamos, nós pensávamos nisso, porque na época eram 411 empresas entre multinacionais, nacionais e economia mistas.
todas elas dependiam do governo, menos a Petrobras. Quando chegava no fim do ano, o governo tinha que injetar dinheiro para pagar as dívidas desses departamentos todos. Então, nós propusemos que tínhamos que abrir isso aí, entregar para a iniciativa privada, e para nós foi uma surpresa. Por exemplo, a CSN, quando assumiu aliás, quando assumiu, desculpe, o velho é um problema, esquece de vez em quando. E quando ele assumiu a postura, nós pensávamos na CSN entregue à iniciativa particular, como é que vai acontecer? No primeiro ano, nós lemos todas as revistas de jornais de que todos os funcionários da CSN receberam um bônus de R$12 mil na época, pelo desenvolvimento da CSN. Quer dizer, ela era sempre deficitária. Quando passou para a iniciativa privada, ela começou a produzir acima do normal. Então, tudo isso nós tínhamos preocupação com o Sarney, porque não sabíamos se ele ia entrar nesse... Mas ele foi muito inteligente, o velho não é bobo. Ele, quando percebeu que a grande maioria da Câmara era ligada ao Tancredo por um projeto de centro-esquerda no país, então ele também começou a aderir às nossas propostas. Quer dizer, não sei se ele mudou de filosofia dele, né? Mas que ele mudou muito, mudou. Então ele seguiu mais ou menos o que estava sendo planejado o traçado da maioria. Muito bem, a conversa está muito boa, muita história sobre democracia, mas a gente vai fazer um intervalo e no segundo bloco a gente volta com mais histórias, né, sobre aqui o nosso entrevistado Francisco Dias. E você que está aí acompanhando o nosso programa, não sai daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com Ponto de Vista, eu entrevisto Francisco Dias. Francisco, até no primeiro bloco a gente falou sobre democracia, Constituição. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. O senhor nasceu em Itapiúna, no Ceará. Como que o senhor veio aqui para Guarulhos? Conta um pouquinho dessa história. Sou forasteiro. Nós vivíamos muito bem no Ceará. Meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Nós éramos um grupo de irmãos, 4 homens. Com 4 anos que eu tinha, meu pai faleceu. E nós fomos levados para a casa do meu avô, por parte da minha mãe, que eles eram todos fazendeiros, tanto a parte do meu pai quanto a parte da minha mãe. Ficamos lá uma boa temporada. A minha mãe conheceu um senhor e casou-se com ele. Então, o meu avô tinha 2 fazendas, lá onde nós morávamos, e outra fazenda perto de Quixadá, que é a terra do como é que chama lá? Do grande... Estou esquecendo o nome. De Raquel de Queiroz, que é de lá, e do Castelo Branco, Quixadá. Aí meu avô chamou o meu pai, meu padrasto, e falou: olha, você quer desbravar a outra fazenda? A fazenda João Gonçalves. Ficava uns 6, 7 quilômetros distante da primeira. Aí meu pai, ele era muito trabalhador, muito vivo. Vamos lá. Aí foi lá para a fazenda, construiu casa, desmatou tudo e plantava, e tivemos muita criação, todo tipo. Um dia, chega lá na nossa casa uma irmã do meu pai que morava aqui em São Paulo, em Nova Granada, perto de Rio Preto. Aí, o que aconteceu? Ela começou a colocar a coisa muito bem, naquele tempo São Paulo realmente era uma beleza. E o meu padrasto se entusiasmou tanto que falou: olha, eu vou embora para São Paulo.
Aí, vamos vender tudo. Vendeu tudo que tinha, vendeu roça, vendeu casa, vendeu tudo. E naquele ano de 47, nós fomos para São Paulo. Fomos fixar a residência num distrito de Nova Granada chamado Ondas Verdes. Dali nós fomos para Nova Granada, para São João de Inhandeara. Depois nós fomos dali para Santa Fé do Sul. Desbravar também, porque naquela época aquela região era só floresta. E tinha um japonês que gostava muito do meu pai, vendeu uma área de 10 alqueires para ele, lá numa fazenda, lá em Santa Fé do Sul. Quando nós chegamos em Santa Fé do Sul, não tinha nada. Eles tinham queimado a área para formar a cidade, tinham feito traçados, tinha lá um depósito, tinha poucas coisas, uma farmácia. Nós começamos, quando entramos em Santa Fé do Sul, praticamente fomos desbravadores da região. Mas eu nasci nessa cidadezinha Itapiúna. Hoje é uma grande cidade. Hoje é uma comarca extraordinária. Na época era um distritozinho de Baturité. Tanto é que eu tenho documento que está escrito Baturité, tem documento que está escrito Itapiúna. E naquela época era um distrito de Baturité, que é uma região serrana. E daí, com a morte do meu pai, aconteceram todos esses problemas até nós chegarmos em São Paulo em 47. Viemos de pau de arara, hein? E o senhor foi para a capital ou veio diretamente para Guarulhos? Não, nós fomos para o interior. Ah, só foi para o interior. Nós fomos diretamente para o interior, porque a irmã do meu pai morava lá em Nova Granada. Então nós ficamos em Ondas Verdes, que era próximo de Nova Granada. Ah, certo. E dali nós fomos para São João de Inhandeara, de Inhandeara nós fomos para Santa Fé do Sul. E como que chegou aqui em Guarulhos? Qual que foi o caminho do interior para Guarulhos? Em 1954, eu fui dispensado do serviço militar e eu tive o convite de um grupo de pastores e professores do nosso seminário para eu fazer o curso de teologia. Aí eu pedi licença ao meu pai, minha mãe concordaram e eu vim para Riacho Grande, que é um distrito de São Bernardo do Campo, lá naquela represa lá. Lá que é nosso seminário. E meu pai com a minha mãe resolveram e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos embora todo mundo. Já que Francisco foi para São Bernardo do Campo, vamos embora. Então eles vieram e ficaram a convite de uns amigos aqui de Vila Medeiros. E ficou um tempo ali, alugaram uma casinha e ficaram ali 3 meses. Aí com isso, papai tinha certos recursos, ele comprou uma casa em Guarulhos. E nos mudamos para Guarulhos em 1954. Eles vieram com tudo, toda a família. E com isso eu já estava aqui no seminário. Eu vim para Guarulhos então em 1954. Em 54, a gente está em 2014, são 60 anos. Aqui na Dom Pedro ainda amarrava cavalo nos tocos ali. O senhor conheceu Guarulhos rural, então? Rural ainda. Aqui na praça era um campo de futebol de um grupo chamado Paulista, de um clube, né? Um clube e a prefeitura ficava aonde hoje é o negócio da guarda lá embaixo, uma parte, a outra lá na Dom Pedro. Então, conheci Guarulhos no começo participo de Guarulhos de tudo isso. Mas, deixa eu explicar. Quando eu me formei em 62, eu fui examinado, fui licenciado e me deram o direito de trabalhar em Curitiba. Meu primeiro pastorado foi em Curitiba, Paraná, Antonina e Paranaguá. Esses 3 lugares. Aí eu fui para lá. Fiquei 5 anos, 4 em Curitiba e 1 no norte do Paraná. No norte do Paraná eu fui licionar. E de lá eu vim para cá. E daí voltou, né, para Guarulhos? Voltei para Guarulhos. E como é que... conta um pouquinho como foi o início da sua carreira política, né? Porque o senhor foi vereador desta casa. Fui. E deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, secretário de Cultura, secretário de Educação. Mas eu comecei a minha vida política com o convite do NEF na época, para eu ser candidato a vice com ele em 1971. Na época concorremos, o MDB, na época não era PMDB, era MDB, tinham três legendas. Então disputamos, eu e o NEF, o Decalos e quem mais? E o Tolentino, Decalo com o Tolentino e mais um outro. Não me lembro quem foi.
o Fioravante Ervolino. Disputamos contra o Pompeu e perdemos para o Pompeu, em 71. Eu continuei minha vida de professor, minha vida particular, e o Neff não se intimidou. Em 74, ele se elegeu deputado estadual. Em 76, ele foi candidato novamente a prefeito de Guarulhos. Estava na saída do Pompeu. O Pompeu indicou um advogado lá do Vila Galvão, daquela região, e o Neff enfrentou e ganhou estourado como prefeito. Quando o Neff foi candidato, todo mundo pensava que eu fosse o candidato a vice também com ele. Mas o Neff fez uma jogada, porque aqui tinha o Gasparino Romão, o Sing e o De Carlos, que formavam um grupo para lançar um dos 3 candidatos. Quer dizer, eliminaria o Neff. O Neff, muito inteligentemente, foi na minha casa, eu morava aqui no Paravente, e foi pedir para mim o seguinte: todo mundo fala que você é o meu candidato a vice, mas eu não quero criar um problema, eu queria que nós resolvêssemos um problema de 3 candidatos que tem aí que querem me derrotar. Você não abriria a mão de ser candidato a vice? Eu falei, mas eu não sou um candidato a vice. Não, você finge que é. E chega, e na reunião que nós vamos ter segunda-feira à noite, você diz que não quer ser candidato a vice, etc, etc, mas que você indica o De Carlos. Dito e feito, eu fiz isso, o De Carlos quase derrubou as cadeiras todas, que ele estava na frente e eu estava atrás. Naquele tempo eram umas cadeirinhas de madeira antiga, né? E daí começou a grande campanha do Neff com o De Carlos. Isso em junho. Em setembro, dia 17 de setembro, me lembro até hoje, ele foi à minha casa novamente tomar café comigo, e minha mulher e tal, meus filhos, e fez um pedido para mim: Dias, eu não tenho nenhum candidato a vereador na cidade que seja amigo meu. Você poderia ser candidato a vereador. Por que você não quer ser candidato a vereador? Eu falei, mas eu não quero, minha mulher não quer, eu não tenho condição. Tal. Ele falou, não tem que nada com condição, rapaz, vamos lançar a sua candidatura, prepare-se que amanhã já está na rua. E dia 17 de setembro eu comecei minha campanha. Eu dava aula aqui no Kennedy. Eu me lembro que foi à noite, eu falei com a turma, olha, o Neff está querendo que eu saia candidato a vereador. O que é que vocês acham? Ah, mas foi um negócio. 63 alunos na classe, explodiram lá. É ele. Aí acabou a aula no Kennedy. Depois foram lá na diretoria, vamos liberar todo mundo, para todo mundo começar a campanha. Aí comecei assim. Foi assim que começou a minha campanha como vereador em 76. Em 76, me elegi, e depois, em 78, já me elegi deputado estadual. Entre 1989 e 1992, o senhor foi vice-prefeito de Guarulhos no mandato do Pascoal Tomeu. Nessa época, quais eram os desafios de Guarulhos e quais são, né, comparando aquele momento que o senhor realmente estava no governo e comparando aquele período com hoje, quais são os desafios da cidade? Quais eram e quais são? Muito diferente. Nossa campanha, eu me lembro, eu e o Pascoal, quase apanhamos várias vezes. Naquele tempo a gente tinha essa campanha feita, os comícios eram feitos em caminhões, como a gente tinha um caminhão grande, né? O pessoal do De Carlos lançou o Walter da Continental contra o Pascoal, no mesmo partido. E nós tínhamos um problema, principalmente na periferia. Qual era? A periferia era completamente abandonada, não tinha ônibus, não tinha água, não tinha asfalto, não tinha guia sarjeta, não tinha nada. E eu me lembro que nós fizemos um comício lá eu não me lembro aquele bairro agora, e numa avenida lá tinha gente que era muita gente, que todo mundo queria mudar, né? E as mulheres nos cercaram lá e quase bateram em mim e no Pascoal. Porque elas revoltadas, porque faltava água naquela região, não tinha água de jeito nenhum. Não tinha ônibus de jeito nenhum. Eles tinham que vir na Dutra para pegar ônibus para São Paulo. Dedos Pimenta, aquela região toda. E me lembro que o Pascoal fez um apelo às mulheres: confiem em mim, podem me eleger que eu vou resolver o problema de vocês. De ônibus, de água e tal. E foi aí que ele começou, naquela região principalmente, do outro lado da Dutra. Aí nós começamos um trabalho muito grande. Ele chamou um cara que tinha um grupo de 30 ônibus,
Porque ele era o dono das empresas de Guarulhos. Ele não quis pôr as empresas dele naquela região, né? Porque era só buraco e terra e árvore. E tinha um rapaz lá, meio malucão, e ele tinha 30 ônibus. E o decano, o Pascoal chamou ele e falou assim, você não quer usar seus ônibus naquela região? Ele falou, topo. Aí fizeram um traçado e tal, e ele começou... Isso no mesmo, assim que nós ganhamos a eleição, já começou a funcionar. Mas as ruas naquele momento eram pavimentadas? Nada. Mas o Pascoal Tomeu não pavimentou? Não, nós pavimentamos muitas e colocamos guias e sarjetas em muitas. E ele construiu aquele terminal de água que tem lá no Vila... Eu não me lembro o nome daquela vila, mas foi trazendo água do Alto Tietê para ali. Tanto é que ainda tem até hoje. E quais são os desafios hoje, na sua opinião? Só um minutinho. Além Ele começou a fazer um trabalho, a gente ia buscar cascalho perto de Nazaré. Caminhões o dia todo buscando lá. Aí o Pascoal teve aquele sistema de andar no ônibus ao sábado para visitar os bairros. E ele chamou um dia o secretário de obra, que era o Dácio, e falou assim, vamos fazer um teste com... Eu não sei como é que chama esse negócio de pedra. Não era bem pedra, mas... Cascalho ou não? Não era cascalho, era um negócio de pedra. Falou, vamos fazer um teste nessas ruas aqui. Nós passamos a máquina, faz um teste. Aí o secretário de obra, que é engenheiro, chamou o Pascoal um dia de sábado e montou um esquema. Pegaram um bocado de caminhões lá dos martelos lá e mandaram jogar pedra lá. Limparam primeiro, passaram o rodo, depois que jogaram pedra, passaram o rodo e ficou uma beleza aquilo lá. Aí ele falou assim, olha, daqui para frente nós vamos buscar mais cascalho em Santo André, em Nazaré, nós vamos jogar esse tipo de coisa. Foi como nós fizemos, salvamos a vida de muita gente, porque ninguém conseguia andar. Eu me lembro que uma vez fui levar um convite de casamento, aliás, um presente de casamento. Eu fui com meu filho, ele era garoto. Eu fui pela Dutra e eu tinha que entrar uns 8 quarteirões à direita. Aí chegamos a um ponto que eu não conseguia subir com o meu carro. Aí eu deixei o carro na porta de uma casa lá, pedi uma senhora, a senhora não faz questão que eu deixe o meu carro aqui, porque nós temos que entregar esse presente de casamento, nós temos que ir a pé. Ela falou, não, pode deixar. Aí nós fomos a pé, porque não entrava carro. Era loucura, mas nós mudamos aquela periferia. É lógico que foi um trabalho muito grande do Pascoal na periferia de Guarulhos, não só naquela região, como algumas coisas aqui no centro. Por exemplo, Paulo Facini, ele fez essa canalização do rio, que aqui era uma loucura. Cada vez que dava uma chuva, invadia tudo, as lojas, e era um problema. Ele canalizou até lá embaixo. Não conseguiu passar da Dutra porque tinha que passar por baixo. E a Dutra não colaborou e tal, então parou ali. Mas essa canalização aqui foi ele que fez. Esse asfalto dessa Transguarulhense até lá em cima foi ele que fez. E agora, quais são os desafios, na sua opinião, hoje? Só para a gente fechar aqui o programa com essa análise. Guarulhos é uma cidade grande, rica, muito rica, porque é o segundo município mais rico do estado de São Paulo. E uma cidade que foi formada com o sistema de pessoa morava aqui, mas não trabalhava aqui, ia para São Paulo. Então, quem começou o desenvolvimento de Guarulhos foi o Pompeu, abrindo mão de impostos durante 10 anos para que as empresas se instalassem em Guarulhos. O Pascoal deu continuação, o NEF deu continuação, mas principalmente o Pascoal abriu mão para as empresas que viessem e tal. E com isso, houve um grande casamento entre o poder público e a iniciativa privada. Então, muitas empresas colaboraram em asfaltamento, em guias e sarjeta, em problema de água. Houve um encontro do poder público com esses empresários e ajudaram muito. Agora, hoje, eu não sei, eu acho que há muita coisa boa que está se fazendo hoje, por exemplo, a educação, beleza, mas o esporte é uma vergonha. Esporte, por exemplo, é uma vergonha.
eu vejo aí essas grandes disputas de voleibol, de basquetebol, de cidadezinha que não tem expressão nenhuma, mas tem um clube, tem um time de basquete, de voleibol, de futebol, né? Por exemplo, Itu. O que é Itu? Eu sou santista, viu? Ah, é? Eu brinquei muito com meu filho, eu sou santista e tu. ele tira o meu sarro desde ontem por causa da vitória dele. Então, Itu e outras cidadezinhas do interior que tem time de futebol de primeira grandeza. Guarulhos não tem um time de basquete, não tem um time de vôlei, não tem um time de futebol, não tem nada. Tem uns timinhos aí, mas todos eles, não existe um incentivo do poder público para esse setor. Então, olha a mensagem, falta incentivo para o esporte em Guarulhos. Em Guarulhos, né? Preferentemente. A conversa está muito boa, né? A gente perde a noção do tempo e foi um prazer receber o senhor no ponto de vista. Mas tinha muita coisa para conversar sobre isso. Tem muito assunto. Guarulhos realmente traz muitos temas importantes para a gente discutir. Muito obrigada pela sua participação. Só fechando, eu acho o seguinte, eu acho que nós tivemos esse governo do PT, eles também colaboraram demais. Existem muitos setores muito desenvolvidos, eles colaboraram muito. Mas ainda há muito o que fazer. Tem muita coisa, Tem muita coisa. Precisamos de uma cabeça que venha no futuro com um dinamismo muito grande para ver se nós mudamos, continuamos. Porque aqui era cidade dormitório. Hoje é uma cidade industrial, uma cidade cultural. Nós temos 10 faculdades, 2 universidades. Uma cidade, na minha época não tinha nada disso, era tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo, tudo em São Paulo. Lazer, estudo, era tudo em São Paulo. E aqui nada. Então eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela fineza. Eu estava preocupado com isso. Será que vai ser muita bomba que eles vão colocar na minha mão aí? Mas a entrevista foi muito gostosa e eu agradeço a vocês e quero deixar um abraço para minha Guarulhos querida. Todos os meus amigos de Guarulhos. É lógico que eu passo por aí, não conheço mais quase ninguém, mas eles me conhecem, né? Que bom, né? E eu fico muito grato a isso. A minha área de educação, a minha área política, de amigos, as igrejas. Eu quero transmitir a todo esse pessoal o meu abraço. Estou vivo ainda, viu? 78 anos, mas estou vivo. Eu me encontro com gente por aí, pô, o senhor está vivo? Que Estou bom vivo, tá graças a Deus. né? Então, um abraço para vocês. Muito obrigada pela sua participação. E eu conversei aqui com o professor, deputado federal, estadual, vice-prefeito de Guarulhos, Francisco Dias. E muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 15 para as 2 da tarde, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.